Quero compartilhar com vocês. Então, eu quero falar, o tema de hoje é Somos Um. Repete aí comigo, somos um. Isto. Olha só, nós temos falado aqui em Mag Guarulhos, a gente tem falado muito sobre eternidade, nós temos falado muito sobre discipulado, nós temos falado muito sobre pregar o evangelho, anunciar as boas novas, e o nosso acamp vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre discipulado e missão dentro do acampamento. Você vai sair impulsionado por Deus para um tempo novo. E não vai começar no acamp, vai começar esse mês. Nós temos, depois desse sábado, mais 2 sábados e vem o acamp. Você está entendendo isso? E nosso coração vai queimar até lá. Sabe o que o Marcão falou aqui, ó? Nós vamos colocar lenha na fogueira, no altar, e esse fogo vai continuar queimando até o dia do acamp, e nós sairemos com uma chama ainda maior de lá. Então, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos sobre anunciar este evangelho, esta boa notícia, nós precisamos entender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? E aí, a palavra de Deus mostra que há um anseio no coração de Deus, desde o princípio, eu quero ler esse texto com vocês, de fazer de todos os povos, todas as nações, um só povo. Deus deseja fazer de todos nós, com todas as diferenças que nós temos, um só povo, e eu te provo isso de Gênesis e Apocalipse. Então abra, não precisa abrir não, vai, só, se você quiser abrir, pode abrir, ou ligar aí, Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus está falando com Abraão, a promessa a Abraão, Deus fala o seguinte: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Existe um plano de Deus de fazer com que todas as nações se tornem um só povo, uma só nação, uma só tribo. Em Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 10, ele menciona, João está contando uma visão que ele teve, e ele fala o seguinte: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. O que a palavra fala? Que há uma grande intenção de Deus de fazer uma nova nação, de fazer, reunir de todos os lugares um povo que é chamado o povo de Deus, família de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a visão da comunidade da graça, desde o seu fundamento, pastor Carlos Alberto entendeu que a visão de Deus é fazer, que Deus queria reunir uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esta é a visão da comunidade da graça. Esta é a visão principal. Se alguém perguntar no que a comunidade da graça se move, ela se move para cumprir o propósito de Deus em fazer de todas as pessoas da terra filhos de Deus em Cristo Jesus e serem iguais a Jesus. Isso tem a ver com discipulado e missão, sim ou não? Tem a ver com discipulado e missão. Então, nós começamos a perceber o quê? Que Deus tem um plano, que Deus, quando Ele toma as suas decisões, quando há uma revelação progressiva de Deus na terra, há algo que ele deseja, há algo que Deus semeia para alcançar, e Ele deseja alcançar a unidade de um povo, ainda que sejam diferentes. E uma coisa muito importante para a gente começar a pensar a partir disso, é que, eu não sei se você já reparou nisso, mas como
a unidade, ela é, vamos dizer, tentada a ser quebrada durante toda a história da igreja, desde o Gênesis. Qual é uma das primeiras histórias mais trágicas na Bíblia? É você ver Caim matando Abel, um irmão matando um outro irmão. Divisão. Logo que se instala o pecado, uma das primeiras coisas que acontece, que você ouve falar, além de Adão e Eva serem expulsos do lugar de bênção ali, daquele jardim que representava a conexão do homem com Deus, o homem agora está com seu espírito caído, e ele é expulso daquele lugar, daquele jardim, e a primeira notícia que você tem, quando sai daquele lugar, é que o irmão assassina o outro irmão. Mas isso não para por aqui. Se você for pensar, o que acontece com os filhos de Noé? O que acontece com Jacó e Esaú? Vai olhando, se você for passando pela Bíblia, você vai vendo que os irmãos sempre foram atacados. E foram tentados a serem divididos. E quando acontece... eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Amanhã eu que vou ministrar no domingo. Ficou meio redundante isso. Mas amanhã eu vou ministrar aqui, nos 3 cultos. Então, uma pessoa se empolgou agora. O Léo, tamo junto, Léo. O Léo essa semana mandou umas fotos de quando eu não tinha nem... Eu só tinha orelha, né, Léo? Só tinha orelha. A gente estava junto lá num quarto do Encontrão Nacional. Aquela cama de pedra. Quem foi no Encontrão Nacional? Aquela cama que você consegue contar todos os ossos do corpo. Você sabe, ela sente a pedra. Mas é maravilhosa a experiência. Mas assim, então, até me perdi o que eu estava falando. A não ser que amanhã eu vou estar ministrando. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não é o mesmo tema, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Então... o que acontece? Você vê que o povo, ele caminha e ele é dispersado, ele é dividido. E posso falar uma coisa para você? Uma nação com famílias quebradas é uma nação vulnerável. Um reino dividido, ele não prospera. E uma das coisas que nós precisamos ficar mais atentos na igreja é como a igreja trata a unidade. Como que a igreja enxerga o ser um. Entende? E a partir daí, você vai guardar essa primeira informação e eu vou chegar nela de novo. Mas a partir daí eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos ser estratégicos no anúncio do Evangelho. E eu vou chegar nesse ponto de novo. Talvez você não vai entender agora, mas eu vou chegar lá de novo. Nós precisamos ser estratégicos quando nós anunciamos a respeito do reino de Deus. Nós precisamos entender que a evangelização e a pregação do Evangelho não é somente um impulso que você sai pregando a qualquer pessoa. Não que a gente não precise fazer isso, mas eu quero te provar que Jesus e os apóstolos foram muito, mas muito estratégicos quando o que diz a respeito à pregação do Evangelho, para chegar nesse ponto da unidade que nós estamos falando, certo? Então, a gente sabe, partindo do ponto que, quando Jesus vem, o que ele diz? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então Jesus, ele é como se ele tivesse: agora estou abrindo as portas para que os gentios, os outros povos, os que não são judeus, conheçam a verdade e alcance a reconciliação em Deus através de Cristo, certo? Então nós vemos, só que o ministério de Jesus, ele é exclusivo ao judeu. Então quando Jesus começa a sua jornada, aquela jornada de 3 anos que nós sabemos, Jesus se concentra a pregar aos judeus. Mas o que eu falo quando Jesus é muito estratégico? Porque o primeiro ponto aí, e aí pode passar o slide aí, cara, é que, aqui eu falei sobre o plano de Deus, esqueci de falar, mas o plano de Deus é fazer de nós todos uma nação, uma tribo. O próximo, ponto 1, é isso aí. Nós precisamos entender que Jesus, ele atacou pessoas chaves na história.
uma pessoa chave. Não é a pessoa, né, na gíria, sei lá como que é, chave, né, toda estilosa, não é isso não. É uma pessoa chave, é uma pessoa que ele entende que serviria de uma pessoa muito estratégica para anunciar a outros povos. Por exemplo, eu vou te provar isso. Quando Jesus, lá em João capítulo 4, ele encontra uma samaritana, Samaria jamais ouviria Jesus falar. Se Jesus chegasse aos samaritanos ali, entrasse naquela região e começasse a falar que o reino de Deus é chegado naquele lugar, eles não dariam ouvidos a Jesus, eles não ouviriam o que Jesus tinha para dizer, porque Jesus não tinha um ponto de conexão com aquele povo. Jesus não tinha, vamos se dizer assim, moral de entrar naquela cidade e conquistar o direito de ser ouvido. Mas o que Jesus faz? Ele encontra uma mulher, e esta mulher provavelmente tinha uma história onde ela era manchada por talvez adultério, e há vários pontos da história que a gente pode entender isso. Primeiro porque todas as mulheres buscavam águas em conjuntos, e aquela mulher samaritana, ela vai buscar sozinha. Talvez ela era uma mulher rejeitada pelas mulheres da cidade de Samaria, já pela sua má fama. Então, mas Jesus pega esta mulher, ele alcança o coração dessa mulher, e quando você vai ver lá no texto, o que acontece? Ela vai e começa a falar daquilo que ela viu e ouviu. Existe um homem, o Messias está aqui, ele sabe de tudo a respeito da minha vida. Só que o que Jesus faz com aquela mulher é tão impactante aos olhos dos samaritanos, que aquelas pessoas daquela cidade ficam impactadas em saber que aquela mulher é capaz de falar daquilo que ela está falando. Como essa mulher, ela está falando isto? Daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais para o nosso exemplo, mas eu quero para o nosso meio aqui, mas eu quero ler um texto do verso 39 do capítulo 4 de João. Ela fala assim, ó, o texto fala o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Ele é o Messias. Jesus alcança uma mulher chave. Jesus alcança uma mulher de forma muito estratégica, e essa mulher, ela tem moral de chegar diante, ainda que não tivesse uma moral, talvez socialmente falando, mas ela faz parte daquele povo, ela faz parte daquela cultura, ela faz parte daquele lugar, ela tem o direito de ser ouvida naquele lugar. Então Jesus alcança o coração dela, e lá na frente a gente vai ver que a Samaria foi alcançada, foi semeada pela palavra de Cristo. Através desta mulher, uma mulher alcançou uma cidade. Vocês entendem isso? E eu quero te mostrar outro ponto. Jesus, ele estava no barco, ele estava fugindo da multidão, ele estava num barco, numa tempestade, e ele encosta num lugar chamado Gadara, região de Gadara. Talvez muitos de nós já conhecemos. Ali, quando ele sai daquele lugar, há um endemoniado, há um cara que está possesso de diversos espíritos imundos, e ele está ali. Todo mundo da cidade tem medo dele e acorrentaram ele, mas ele estoura a corrente, há muita força, mas de repente Jesus encontra aquele homem, e aquele homem é liberto, ele está livre agora. Aquele homem que era um louco para toda a cidade, e agora ele está são, agora ele está vestido, agora ele não fala como um louco, agora ele não está preso em correntes, agora ele não está andando de roupa rasgada. Agora aquele homem entra decentemente pela cidade, e aquela galera de Gadara ouve a respeito de Jesus. E olha só o que acontece lá no capítulo 8, verso 39 também, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Ele fala assim, ó, porque aquele gadareno, ele queria seguir Jesus, mas Jesus instrui da seguinte forma: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você.
E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Você entende que esse gadareno, ele não entra no time de Jesus, ele queria andar com Jesus, mas ele é uma pessoa chave. Ele é uma pessoa que agora carrega um testemunho poderoso, e todos da cidade conheciam ele como um louco, mas agora ele está são, e ele carrega uma mensagem poderosa. Ele teve um encontro poderoso, e agora aquele homem alcança toda essa cidade de Gadara. Nós precisamos, amigos, começarmos a ser mais estratégicos. E quando eu digo isso, eu digo assim: quais são os públicos que nós temos na igreja hoje? Quem são as pessoas? Me ajuda aí. Fala um grupo cultural aí, diferente. Pode falar. Vocês estão com medo de falar? Fala aí. Tipo, roqueiro é um grupo cultural, certo? Ah, vocês estavam com medo. Fala um grupo de pessoas que vivem uma cultura diferente da outra. Se a gente fala sobre o universo geek, é geek? É geek que fala, né? Existe um universo. Alguns chamam de nerds. É um universo. Tem uma galera desse universo que fica assistindo anime, certo? É isso. Marvel, entre muitas outras coisas. Emo existe ainda? Existe? É sério? Mas aquele de franjinha assim? Os caras. Tá em extinção? Mas também existe cultura que é a partir de área esportiva também, certo? Existe uma cultura dentro do surf, existe uma cultura no futebol, existe uma cultura... Nós temos como sociedade multiculturas, certo? Sim ou não? Agora, pensa comigo aqui. Eu, Hudson, para quem me conhece mais de perto, você acha que eu teria moral de chegar, vamos se dizer, nesse mundo dos nerds e ter voz com essa galera? Acha que sim? Ó, o cara acreditou em mim, mano. Ah, eu consigo. A partir de agora eu vou tentar, hein? Deixa eu ver, fala uma parada que não tem nada a ver comigo. Descolado, caramba, mas vocês me estão me tirando, hein, mano? Ô, louco. O grupo dos descolados eu tô fora, então. Eu nunca teria moral com essa galera. É isso mesmo? É isso? Não? Ah, então beleza. Hã? Aí, ó, tá vendo? Tem um cara que me defende aqui. Depois você vai conversar com o Fabrício. Então olha só, eu trouxe 4 imagens aqui de pessoas. Eu quero saber se vocês conhecem essas pessoas. Ó, estão aplaudindo, cara. Caramba. Ó, vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Uma pesquisa rápida. Beleza? Pera aí, acalma o coração aí, acalma. Respira. Calmou. Quem sabe quem é esse cara aqui? Peter Jordan. É Jordan, né? Quem conhece esse cara aqui? Acho que aqui, mano, aqui a gente pegou o centro do negócio. Cazé. Não chama nem de Casimiro, é Cazé TV agora o nome dele. E esse aqui? Ah, vocês estão ouvindo o pagodinho, né? É isso, é por isso que a gente... Eu ia trazer outro, mas eu falei assim, é melhor não. Mas ó, todo mundo conhece aqui, certo? E esse aqui, quem conhece? Ó, bem menos. Não, levanta a mão, quem conhece? Ó, bem menos, bem menos. Agora, ó, eu vou apontar e você vai falar qual é o universo cultural dele, beleza? Nerd. Esportes. Besteira. Aqui. Hã? Caramba, não entendi nada. Música, beleza. Aqui saiu um monte de coisa diferente aqui. Até duvidei quem era esse cara agora. E esse aqui?
CS ou gamer, certo? Universo dos games. Agora, pensa aqui comigo. Imagina. Vocês concordam que esses... Eu não sei se vocês concordam. Eu peguei achando isso, pelo menos. Vocês concordam que esses caras, eles são uma referência na área onde eles estão? Sim ou não? Eles têm autoridade nessa área. Eles têm vozes nessa área, certo? Eles têm uma voz muito forte aqui, certo? A galera que está dentro desse universo, eles ouvem muito bem o que esses caras falam. Sim ou não? Agora, imagina comigo. Se Deus te dá uma oportunidade, ainda que você seja um surfista, mas você tem uma oportunidade de levar esse cara para Jesus. Imagina se, e agora eu não estou falando de um evangelho merreca, tá? Eu não estou falando de um evangelho mal pregado. Eu não estou falando de um cara simpatizante com o evangelho. Eu estou falando de um cara que vai sofrer uma conversão por Jesus e vai querer pregar Jesus em todo lugar que ele estiver. Entende? É esse nível de seriedade que a gente está falando aqui. Imagina que você é um surfista agora. Se você nunca foi, você é agora. Consegue imaginar você já pegando a onda? Pegou? Não? Não conseguiu? Conseguiu imaginar você tomando aquele rola dentro da onda? Aí você conseguiu imaginar. Então imagine você ter uma oportunidade de falar de Jesus para esse cara aqui. E esse cara se converte. Imagina que você nunca vai conseguir alcançar ninguém da galera pelo qual ele tem voz. Mas você alcançou um cara que consegue alcançar milhões e milhões de jovens adolescentes que estão dentro desse universo. Você entende o que é alcançar uma pessoa-chave? Imagina agora que você tirava 0 em educação física na escola. Mas você tem um contato com esse cara aqui. E você consegue alcançar ele para Jesus. Hoje, ele tem uma voz nacional e talvez até internacional. Imagina quantas pessoas, eu estou falando de um evangelho genuíno, quantas pessoas chegariam a Cristo através desse cara. Aqui, Tiaguinho, através da música. Inclusive, recentemente, um cara do meio artístico, acho que, deixa eu lembrar o nome dele agora, JP, anunciou o seu coração rendido a Jesus, não é verdade? Sim ou não? E ele foi corajoso. É óbvio que ele está passando por um momento onde ele está sendo ensinado agora. Há um processo de discipulado. Mas imagina quantos jovens e adolescentes esse cara pode ganhar para Jesus. E assim também, falem ali do CS. O cara, ele é um campeão brasileiro de CS. Quantos jovens não estão mergulhados nessa parte de game? Não tem nem vida social. Mas o que esse cara fala aqui é lei pro moleque. Imagine esse cara com o coração em chamas por Jesus. E todo campeonato que ele participa, ele começa a anunciar essa verdade. Você consegue entender o que é alcançar uma pessoa-chave? Agora vamos pensar o seguinte. Que aí eu vou passar para o segundo ponto agora. Fica com uma pessoa-chave aí na sua cabeça. Eu ia fazer uma dinâmica, eu não vou fazer mais, tá? Por causa do tempo. É sério, não dá, mano. Eu faria de verdade, mas não vai dar. Eu tô correndo aqui. Segundo ponto, segundo ponto, isso aí. Uma região chave, um lugar chave. Certo? O que é isso? A palavra de Deus vai mostrar que Paulo, os apóstolos, eles olharam para regiões estratégicas. Paulo não saiu para uma região refugiado de Jerusalém e falou assim, vou lá, porque o dinheiro deu para chegar até essa região. Não, negativo. Paulo, quando se converte, ele vai para Antioquia, um centro comercial, uma cidade portuária, um lugar onde você vai da Ásia para a Europa, você precisa passar por Antioquia. Paulo, ele começa a pregar o evangelho numa cidade muito estratégica, uma cidade que tinha força política na época. O que Paulo faz? Quando ele alcança aquela cidade, o que começa a acontecer? As cidades vizinhas começam a ser alcançadas por Jesus.
aquele lugar agora está sendo tomado pela glória de Deus, e há uma igreja que nasce em Antioquia. E aí é importante a gente entender isso, que nós também devemos olhar para regiões. Daqui a pouco eu vou juntar esses dois pontos e a gente vai concluir aqui, tá? Mas é importante a gente entender que nós precisamos olhar regiões que são chaves para a expansão do Evangelho. E hoje eu vou trazer uma parada muito mais estratégica aqui para nós, entende? E você vai começar a olhar para a sua célula de forma diferente. Você vai começar a olhar para o seu bairro de forma diferente, para a sua universidade, escola, de forma diferente a partir desta noite. Olha só, Paulo faz isso em Antioquia. Depois Paulo ele vai para Éfeso. E Éfeso era uma cidade também, um centro comercial gigantesco, um centro político gigantesco e um centro religioso de referência. Então vamos dizer assim, lá em Éfeso, ele era considerado a cidade do centro da espiritualidade. Se alguém quisesse ter um contato com aquilo que é sobrenatural ou divino, ele tinha a cidade de Éfeso como referência. Isso antes da palavra chegar, certo? O que acontece? Aquele lugar, eles tinham um templo da deusa Ártemis ou Diana. Havia um templo gigantesco em Éfeso dessa deusa, onde era justamente a referência de espiritualidade. Era praticado muito exorcismo, muita prática de feitiçaria, magias, ocultismo naquela cidade. Pensa um lugar hoje que você considera um lugar pesado espiritualmente. Pensa um lugar que é o lugar que o cara até arrepia de chegar perto. Pensa um lugar com muito ocultismo, muitas manifestações. Vou colocar aqui uma expressão, sobrenaturais no ambiente. Éfeso. E quando você for ler a carta aos Efésios, você vai começar a encontrar muito termo que Paulo fala, o mistério que estava oculto. Por que ele fala isso? Porque era um lugar, uma região que movia por mistérios. De mistérios eu falo assim, de ações sobrenaturais. Mas era um lugar pesado, tomado por demônios. Mas Paulo, ele é muito estratégico. Talvez hoje em dia o crente teria até medo. Falou assim, não, Deus me livre, eu não vou pisar lá não. Começar a ver coisa que eu não quero, vou dormir, vou ver coisa que eu não quero, vou acordar, vou virar. Sabe quando o cara ficava assistindo muito filme de terror, aí o cara levanta assim, à noite ele acorda, ele quer tomar uma água, ele não quer. É melhor não tomar água não, deixa caçar a sede aqui. Vou acordar com a língua seca, mas é melhor não sair da cama e pegar aquele corredorzinho da casa. O cara não quer nem a pau. Mas o que acontece? Mano, Paulo destemidamente foi para esse lugar com os olhos estratégicos, porque ele viu que era uma região chave para a propagação do Evangelho, porque era uma cidade de referência nessa área de espiritualidade. E olha só o que Paulo faz, eu quero ler com vocês rapidamente. Olha, era para eu ter soltado um time aqui, não soltei, mas vai dar certo também. Ó, vamos lá. Atos capítulo 19, do verso 8 ao 20. Eu estou lendo na NVT, se você quiser acompanhar, liga aí sua Bíblia aí. Atos 19, do 8 ao 20. Vai falar um pouco da trajetória de Paulo na cidade de Éfeso. Diz o seguinte: em seguida Paulo foi à sinagoga. Sinagoga era o lugar onde reunia os judeus, certo? Onde eles prestavam culto ao Senhor, porque não havia mais sacrifício, porque não tinha mais sacerdote, conforme a ordem dos levitas, eles não tinham mais isso, porque não tinha mais a arca, porque não tinha. Então, a partir do tempo do domínio grego em diante, após a destruição do último templo, eles se reuniram em sinagogas. Então, Paulo usou, inclusive Jesus usou sinagogas para anunciar a verdade do reino de Deus que estava por vir. Então Paulo ele faz isso, ele chega numa cidade, ele procura uma sinagoga, porque tinha judeus helenistas naquele lugar, ele entra naquele lugar e começa a pregar ali.
Então, ali pregou corajosamente durante 3 meses, só isso, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho, que era o evangelho na época, como era chamado. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano, provavelmente uma escola de filosofia, que era muito forte na época, filosofia grega. Então, Tirano talvez era um professor fundador dessa escola, onde eles se reuniam para discutir sobre assuntos, da onde vem o nome eclésia, chamados para fora, chamados para um lugar de discussão, para discutir assuntos. E Paulo, ele sai de um lugar religioso e ele entra num lugar secular para começar a propagar o evangelho em Éfeso. Olha como Paulo, ele é muito estratégico, e olha quanto tempo ele vai ficar aqui. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços, pensa, você sabe o quadro da cidade de Éfeso. O que nós vamos ler aqui, aquela galera precisava conhecer o evangelho dessa forma. E olha só o que diz: quando lenços ou aventais usados por Paulo eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Eles eram libertos simplesmente por Paulo lançar os lenços ou a capa, aventais sobre os enfermos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido, olha que engraçado isso. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Agora você vai ver o que um avivamento faz numa cidade. Obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçarias trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Olha o que acontece. Paulo passa 3 meses numa sinagoga pregando o evangelho. Ele vê que não dá resultado, ele muda a estratégia. Então eu vou num lugar onde as pessoas podem me ouvir. Então ele vai na escola de Tirano, e durante 2 anos as pessoas estão dispostas a ouvir Paulo, porque Paulo também não devia ter comunicado o evangelho de uma forma como se fosse aos judeus. Paulo, muito inteligente, usa uma linguagem adequada no lugar onde ele está, a fim de alcançar aquela galera. Então Paulo, de forma estratégica, ele ministra o evangelho nessa escola de Tirano, e a galera ouve a mensagem. Só que o que gera um avivamento na cidade, o que gera um despertamento, não foi a pregação de Paulo, foi os caras não ter conseguido expulsar o demônio. O fato dos caras não conseguirem expulsar o demônio, e o demônio responder que conhece Paulo, fez com que toda a cidade entrasse em grande temor a respeito do que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. E a cidade se converte inteira a Jesus. E esta cidade vive um avivamento tão profundo que livros de feitiçaria e magia são lançados no fogo. Livros que eram caríssimos foram lançados no fogo. Por quê? Porque Jesus tomou o coração daquela galera. Então, quando nós
quando nós estamos olhando para a nossa célula, nós precisamos entender o seguinte: pensa na sua célula agora, pensa no lugar onde Deus te colocou. Cara, se eu quero, vamos supor aqui, na faculdade, vamos se dizer que você tem um perfil de alguém que talvez não seja um comunicador, alguém que vai vir na frente da sala e falar para todo mundo. Vamos supor que você não é desse perfil, você não vai fazer isso, mas você conhece um cara na sua faculdade, ou uma mina na sua faculdade, no lugar onde você trabalha, na sua escola, você conhece alguém que todo mundo ouve essa pessoa. O que nós precisamos entender agora, de forma estratégica? Nós precisamos direcionar nossa oração e concentrar diante de Deus, pedindo a Deus estratégia para converter o coração daquela pessoa. Você entende que se a gente alcança uma pessoa como essa, a gente alcança o ambiente inteiro? Ainda que talvez em nós não foi dado você não se sente, a gente nunca vai se sentir capaz, mas ainda que dentro do seu perfil você não seria a pessoa que vai abordar todo mundo ali, mas Deus te mostrou uma pessoa, que se você alcançar aquela pessoa, todo mundo vai se render a Jesus. Às vezes você vai lá e pratica um esporte, está no meio secular ali, só que tem um cara, que se você alcançar para Jesus, todo mundo vai seguir esse cara. Às vezes você está numa região, vamos se dizer, questão socioeconômico diferente. Talvez você não tenha voz para entrar no lugar e falar de Jesus naquele lugar, mas se você alcançar alguém dali, essa pessoa pode alcançar muitos outros para Jesus. O que eu quero propor para você nessa noite é que quando Jesus e Paulo saíram a pregar o Evangelho, eu quero que você entenda isso, eles saíram com uma estratégia. Eles saíram sabendo com quem que eles estavam falando, eles sabiam aonde eles estavam pisando, e aquilo que eles fizeram não só alcançou aquela região, mas todas as regiões vizinhas. Depois Timóteo vira o pastor da igreja de Éfeso, ele continua o pastoreio naquele lugar. Timóteo continua cuidando daquele lugar. O que nós precisamos é começar a olhar para a nossa célula e falar: será que a minha célula está posicionada numa região que eu vou alcançar a juventude? Será que eu vou alcançar pessoas onde a minha célula está? Olha, um testemunho de casa aqui. O pastor Flavinho de São João tinha 17 anos, quando queimou no coração dele de começar lá em São João uma célula. Flavinho falou assim: pastor Fernando, eu quero fazer um evento, um impacto lá em São João. E aí Flavinho fez um negócio, uma noite das frutas lá. Cara, o primeiro impacto que ele fez de células lá, tinha mais de 100 de jovens naquele lugar. O que aconteceu? Pastor Flavinho, que na época não era um pastor, era um líder de célula de 17 anos de idade, foi e fez um outro impacto em outro momento, e mais que dobrou a quantidade de jovens que ele tinha. Deus deu para ele ex-drogado, ex-traficante, ex-tudo tinha na célula dele. O que acontece depois? Flavinho é enviado a abrir uma igreja da Comunidade da Graça em São João, porque ele foi um cara que sonhou com uma região estratégica. O que eu estou falando para você nessa noite é que a gente precisa começar a sonhar mais. Nós precisamos começar a sonhar mais. Precisamos sim olhar com a nossa célula e orar para Deus nos dar uma região estratégica, para nos dar uma pessoa chave, uma pessoa estratégica, para nós começarmos a alcançar regiões diferentes. Cara, tem gente nesse mundo que nunca vai pisar nessa igreja se você convidar, mas se você chegar naquele lugar, e como Paulo disse: me fiz de louco para alcançar os loucos, me fiz de grego para com os gregos, de judeus para com os judeus, a fim de alcançar todos a Cristo. Se nós entendermos esse princípio, nós estamos sendo muito mais assertivos. Você entende que
se a gente pode gastar a nossa vida por uma pessoa que talvez não vai alcançar ninguém mais, não é mais importante, e com isso eu não estou falando, não estou reduzindo a pregação do Evangelho. Tem que entender o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Nós talvez precisamos investir mais nas pessoas que talvez têm mais vozes. E quando eu digo isso, não é que é uma pessoa famosa, hypada no Instagram, então vou mandar mensagem para o blogueirinho do Instagram. Calma, não é assim. Deus conectou pessoas com você. Hoje, você tem contato com pessoas que eu não tenho, e eu tenho contato com pessoas que você não tem. Só que algumas dessas pessoas que nós temos contatos, é voz para alcançar 10, 30, 20, 100, não sei. Alguém que está perto de você tem voz para alcançar dezenas de pessoas. E você precisa começar a pedir para o Senhor: Senhor, me mostra essa pessoa-chave. Me mostra essa pessoa-chave. E por fim, para a gente encerrar aqui, Deus deseja que nós sejamos um só povo. Tudo isso que Jesus faz, que Paulo faz, ele pega pessoas de todos os lugares diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, línguas diferentes. Tudo que eles fazem, Paulo, ele fecha com uma chave de ouro quando ele escreve a carta aos Efésios. Ele diz o seguinte no capítulo 2, verso 14 e 18: porque Cristo é nossa paz, Ele uniu judeus e gregos em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. A igreja ainda vai ser o único lugar que você vai ver um ex-traficante e um policial juntos, se abraçando. A igreja ainda é o único lugar que você vai ver povos rivais se abraçando e amando uns aos outros. A igreja ainda é o único lugar na terra que você verá povos que se odeiam abraçando e servindo uns aos outros. O único lugar. Sabe por quê? Por causa de Cristo. A nossa missão, sabe o que é? É não somente levantar uma igreja numa cultura diferente, mas fazer com que essa outra cultura entenda que agora ela faz parte de um novo corpo, de um novo povo, de uma nova nação. E sabe o que infelizmente às vezes vai acontecendo conosco? Dentro da própria igreja a gente vai criando facções e divisões. Dentro da própria igreja, onde deveria haver um senso comum, aí começa divisões. Sabe, há muitos anos atrás, se você chegasse num lugar, se você descobrisse que tinha outra pessoa que era crente naquele lugar, você automaticamente chamava aquela pessoa de irmão. Você é meu irmão. Só que aí o mundo tomou isso e chama todo mundo de brother, né? Agora, ei, meu brother. Mas a igreja instituiu isso. Qualquer lugar do mundo que você vai, você olhar para alguém que professa da mesma fé em Cristo Jesus, você pode olhar e se sentir em casa perto daquela pessoa. Só que isso acaba quando nós não ensinamos a unidade que há em Cristo. Quando você chegar lá em Diadema, você não vai se sentir um esquisito lá na casa deles. Sabe por quê? Porque nós somos igreja, e não é porque nós somos comunidade da graça, é porque nós somos igreja do Senhor em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé? Fica de pé junto comigo. Nós vamos orar aqui. O grande desafio hoje é fazer com que as diversas tribos, nações, línguas, povos, culturas
se sintam parte da mesma família. Esse é o desafio dos nossos dias. Se você olhar para a igreja de Jerusalém, que Tiago liderava, era uma igreja que tinha rico e pobre no mesmo lugar, e que estava começando a ter um problema, o seguinte problema: eles estavam dando preferência para os ricos e os pobres estavam ficando com os piores lugares. Mas esse é outro problema, não é o que eu quero entrar agora. A grande questão é que era uma igreja que tinha rico e pobre sentados juntos. Entende? Dois povos que não se conectavam, dois povos que eram distintos, dois povos que brigavam hoje, que brigavam naquela época. E talvez, na sua cabeça agora, talvez você sabe que existe uma divisão entre rico e pobre no nosso país. Talvez você sabe que existe uma divisão de algumas culturas no nosso país. Culturas que não se batem, culturas que brigam umas com as outras. Mas o Evangelho veio para fazer de todos esses uma só família, um só povo. Eu quero terminar lendo o seguinte: Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29. Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. O Evangelho ainda é o único lugar que quem chegar hoje pode se sentir em casa, parte de uma família. O Evangelho é ainda o único lugar na terra que abraça os rejeitados, que abraça os diferentes, que reconhece que enquanto Satanás está lutando para dividir os povos, a igreja luta pela unidade, a igreja luta para sermos um em Cristo Jesus. Sabe por quê? A história não conseguiu apagar a igreja, porque a igreja continua sendo uma em Cristo Jesus. Nós cantamos já isso, que o Coliseu tentou destruir, que a história, teve parte da história que tentaram queimar todas as Bíblias, mas eles não podem apagar o que começou em Cristo Jesus. Eles não podem apagar essa unidade, e na nossa vez não vai morrer. Na nossa vez a unidade não vai acabar, pelo contrário, está na nossa mão agora, unir povos distintos num só lugar, num só coração, um só Deus e Pai de todos, num só batismo, um só Espírito. Nós vamos reconectar os povos, nós vamos reconectar as pessoas das cidades, grupos diferentes, com estratégia, com muita oração, apontando para a pessoa certa, para o lugar certo. Talvez Deus vai direcionar você a mudar sua célula de lugar. Talvez o Senhor vai começar a colocar uma pessoa específica no seu coração nessa noite. Galera, chegou a hora da gente romper as barreiras que a sociedade impõe na pregação do Evangelho. Chegou a hora da gente começar a falar e a gente começar a movimentar essa terra com o Evangelho de Cristo novamente. Está na hora da gente ver de novo livros de magia sendo queimados na praça pública da cidade. Está na hora de nós vermos de novo um exército se levantando em o nome do Senhor Jesus, a fim de alcançar todos para serem uma só família em Deus, sonhando com regiões vizinhas, sonhando com cidades, sonhando com talvez outras nações. Deus quer levantar jovens missionários neste lugar, jovens missionários. E eu falo, talvez a missão é no bairro do lado, a missão é no seu próprio bairro, a missão está a 3 quadras de distância onde você faz a sua célula. Deus quer levantar uma igreja lá, e você é a pessoa-chave. Você é a pessoa-chave para alcançar este lugar. Você pode se comprometer com isso nessa noite. Você pode deixar Jesus tocar o seu coração e falar: Senhor, talvez eu fui caindo nessa onda
Ah, mas é o meu grupo X, o grupo Y, mas isso não bate com isso, mas eu não posso ser igreja porque a igreja não fala disso. Mas, gente, está na hora de sermos um de verdade. Está na hora de nós deixarmos o nosso coração queimar por um propósito real, por uma família que abraça novas vidas, que abraça novas pessoas, que prega o evangelho genuíno de Cristo, não a baboseira que está sendo falada aí fora. Jesus veio para libertar, salvar. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar e libertar uma nação que estava perdida. Jesus veio para ser o bom pastor das ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para assumir o governo. A boa notícia é que Ele reina, e a partir daí nós precisamos pregar esse evangelho. Essa mensagem precisa alcançar os bairros da nossa nação, as ruas da nossa nação. Pessoas saem na rua, tem que ver gente orando, tem que ver gente clamando, tem que ver milagre acontecendo. Jesus está chamando a gente, galera. É com a gente, não é mais outra pessoa. Sabe, o Cita estava falando esses dias na conferência que Deus estava dando só pessoa esquisita para ele, mas foram pessoas chaves que alcançaram bairros todinhos, comunidades inteiras. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser mais assertivos, mais estratégicos. Comece a pensar na sua célula agora. Feche os seus olhos. Comece a pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Comece a pensar onde que a sua célula está plantada hoje. É um lugar estratégico? É uma região chave? Quem está na sua célula? Se tem uma pessoa chave na sua célula? Se tem alguém que está conectado com outras pessoas? Talvez a gente precise discipular melhor essa pessoa para alcançar as pessoas que ela tem contato. A verdade é que o verdadeiro evangelho precisa ser pregado, e está na nossa mão. Chegou a nossa vez. Assim como Cezinha está falando na conferência, a capa dos grandes homens de Deus caíram. A capa do Billy Graham caiu no chão. Quem é que vai pegar essa capa? Quem é que vai ser o próximo pregador? A capa de Spurgeon caiu. Quem vai ser o príncipe dos pregadores dessa nação? A capa do Jung Cho caiu. Quem vai ser o próximo homem de oração que vai alcançar uma nação inteira? Qual vai ser a próxima mulher de oração que vai colocar os teus joelhos no chão para ver uma nação dobrada ao Senhor? É comigo e com você agora. Nós precisamos pegar essa capa. Nós precisamos pegar essa responsabilidade. Nós precisamos abraçar este lugar de responsabilidade e começar a sonhar com a nossa célula mais do que a gente está sonhando. Não é somente esperar um convidado a mais. A gente quer ver a célula explodir, não ter gente, não ter lugar para sentar na célula, e ter que multiplicar e pegar alguém chave e falar assim: não, a célula vai ser na casa daquela pessoa, porque naquele bairro tem muita gente para ser alcançada. Jesus vai levantar um verdadeiro avivamento, mas isso não vai sair do nada, tá? Isso não vai surgir do nada. Vai precisar pagar preço em oração, vai precisar ser estratégico, sim, vai precisar colocar a mão na massa, vai precisar chorar mais por vidas. Deixa Jesus queimar seu coração. Ele está chamando você para uma missão nesses dias. Ele está chamando você para sonhar como você nunca sonhou com a sua célula. Talvez está na hora de você que já não lidera a célula há muitos anos rever, de talvez começar a abraçar uma célula de novo. Talvez Jesus está queimando seu coração, que no lugar onde você está tem pessoas sedentas e você não tem coragem de abrir uma célula naquele lugar. O Senhor vai levantar entre nós uma geração que anuncia esta verdade. O Senhor vai levantar nosso coração, corações em chamas, para ver o evangelho sendo pregado nessa nação. Essa escola da PM não vai ser a única escola que vai abrir as portas para nós nessa cidade. Em nome de Jesus,
Haverá faculdades que vão abrir as portas para nós. Colégios vão abrir as portas para nós. E nós vamos entrar nestes lugares. Nós vamos assumir os espaços que estão nos dando na cidade. Nós vamos proclamar esta verdade. Nós veremos a glória do Senhor tomar esta cidade. Em nome de Jesus, seja assim sobre Diadema também. Aquele lugar, aquele bairro. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que Diadema também possa viver um grande avivamento naquele lugar. Ruas de Diadema sejam invadidas pela glória de Deus. Uma coisa que eu descobri na palavra de Deus: os milagres nunca acontecem para dentro, eles sempre acontecem com aqueles que vão. Os milagres seguem os que vão. Os milagres e os sinais perseguem os que vão. Eles não ficam plantados dentro de uma igreja esperando alguém vir. Não, os milagres e os sinais perseguem os que vão. Se nós irmos, nós veremos a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, alcança este lugar. Cada célula representada aqui, cada líder em potencial que ainda não foi levantado entre nós. Em nome de Jesus, desperta agora. Que haja um despertamento, haja uma chamada, haja uma convocação nessa noite. Em nome de Jesus, seja convocado a um chamado de Deus nessa noite. Você será o novo e a nova pescadora de homens desta nação, dessa geração. Jesus conta comigo e com você para sermos os novos pescadores deste lugar. Nós lançaremos as redes e multidões virão. Aleluia! Há pastores sendo levantados neste lugar que vão ter uma visão missionária no bairro onde você está, que é distante daqui. E Deus vai fazer você sonhar com aquele lugar. Deus vai te entregar bairros como ovelhas sem pastor nas suas mãos. O Senhor vai entregar nas suas mãos. O Senhor vai levantar missionários, apóstolos neste lugar, que vão inaugurar novas igrejas. Novas comunidades da graça vão nascer a partir de mim e de você. Se levantem os comprometidos com essa verdade nessa noite. Aleluia! Ei, Jesus! Levanta suas mãos, você que está se sentindo chamado por Deus nessa noite para um tempo novo. Você que percebe que Jesus está chamando você. Ele está falando assim: eu conto com você, ainda que você não entenda, ainda que você não sabe muitas coisas, mas o Senhor vai te aperfeiçoar, Ele vai te lapidar, e Ele vai te levantar para alcançar regiões, para pastorear igrejas. Deus está levantando uma geração de fiéis, de piedosos. Jesus vem sobre nós. Levanta no Senhor. Senhor, a minha oração nessa noite é que visões surjam diante dos nossos olhos. E o Senhor comece a nos fazer ficarmos ainda mais apaixonados por algumas regiões. O Senhor vai começar a fazer você sonhar com regiões que você nunca sonhou. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te mostrar pessoas. Jesus, está nas nossas mãos agora. Está nas nossas mãos. Usa as nossas vidas. Nós estamos dispostos, Jesus. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos. Você pode dizer bem alto: envia-nos, Senhor. Fala mais alto: envia-nos, Senhor. Nós estamos dispostos a cumprir esta missão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.
Te amamos, Jesus. Ó, nós teremos um tempo de comunhão aqui, mas antes disso eu quero dizer algo para você. Estou liberando sobre a sua vida. Vocês terão sonhos que vocês nunca tiveram antes, com regiões que vocês nunca sonharam. A Comunidade da Graça veio parar em Guarulhos, não foi um planejamento, não. O pastor Diniz estava passando por essa cidade. Deus colocou um amor por essa cidade que ele nunca tinha sentido. O pastor Diniz viu uma igreja onde não existia, e hoje é essa igreja linda que o Senhor está construindo. O Senhor quer fazer você sonhar com lugares que você nunca sonhou, e o Senhor vai colocar pessoas estratégicas para alcançar esses lugares. Em nome de Jesus, recebe isso aí. Nós vamos viver um novo tempo, galera, de verdade. Você crê nisso? Você acha que é ilusão minha? Jesus vai fazer isso agora, a partir de nós. Amém?